Olá, boa noite a todos. Estamos de volta com mais uma videoaula. Sou o Marcos Queiroz, sou um artista orientador das oficinas culturais de Caraguatatuba. Então vamos dando continuidade aqui às nossas aulas, falando sobre comédia dell'arte. Hoje eu vou estar falando sobre as máscaras de comédia dell'arte. A máscara é um componente sempre presente na comédia dell'arte e os atores se utilizam dela para representar os personagens que interpretam. Elas apareciam em qualquer história e eram criadas pelos próprios intérpretes e que a partir do que viviam no dia a dia criavam realidades sociais de acordo com a época e em que a encenação estava passando. As máscaras davam um efeito especial no desenrolar da história. A plateia que ia acompanhar os shows esperava ver o que ia acontecer e como terminaria a história de tal máscara, devido ao improviso das apresentações. E era por onde eles conseguiam reconhecer os personagens e muitos só iam para os espetáculos para ver as máscaras. E não tinha outro modo para os personagens se encaixarem se não fossem através das máscaras, pois ela era o principal artifício das apresentações que aconteciam naquela época. E existem até os dias atuais algumas máscaras desse gênero teatral, que são os arquétipos, que até então continuam encantando as pessoas que param para assistir a comédia dell'arte. Os arquétipos, eles são caracteres que possuem particularidades inerentes aos seres humanos de culturas distintas. Apesar de fazerem parte de contextos tão diferentes, as máscaras da comédia dell'arte apresentam relações que se encontram intimamente ligadas às primeiras máscaras teatrais. Uma estreita relação encontra-se voltada à sátira ao povo comum, não expondo os nobres poderosos, costume de comédia grega e as mudanças de sua estrutura física que trazem as marcas de um período de transição. Sob tais considerações, é possível compreender que na constituição de um objeto encontra-se representada as marcas de um contexto. E se tratando de objeto máscara, a sua forma física permitiu aos atores se encontrarem uma abertura, seja por meio de fala ou do corpo, se manifestando, expondo seus impulsos reprimidos, sendo muitas vezes a voz do povo. É importante lembrar que a comédia dell'arte ela é fundamentada sobre o tripé, meia máscara expressiva, personagens fixos e a improvisação. Esses três elementos é que formam a comédia dell'arte, que fazem a comédia dell'arte ser o que ela é, tão boa, tão maravilhosa de ser assistida, de ser trabalhada. Antigamente, o material que eles utilizavam para confeccionar as máscaras era o couro, por apresentar flexibilidade para a modelagem e assim contendo os mínimos detalhes do rosto do ator, bem como possibilitando um melhor encaixe na face. Cada máscara era cuidadosamente confeccionada por meio do molde do rosto de cada ator. Era como se fosse assim uma segunda face móvel do ator. E a máscara ela exigia do ator uma atitude, fazendo com que ele buscasse em seu interior a gestualidade que acabaria dando vida a ela, construindo desta forma um determinado personagem. As máscaras da comédia dell'arte também apresentam feições zoomórficas. Elas apresentam caricaturas de animais domésticos ou de animais que foram domesticados pelos homens. Observa-se nas estruturas das máscaras mais uma preocupação que os cômicos tinham em tentar demonstrar sua insatisfação em torno das injustiças e desigualdades sociais. Tais características se encontram presentes nas figuras do Pantalone, do Dottore, do Capitano, do Brighella e do Arlecchino. O Pantalone é constituído pela mistura de peru com galo. Pantalone, também conhecido como Magnífico, é um apelido irônico que lhe foi atribuído, que representava um mercador rico de Veneza que acumulava bens e riquezas, e de aparência física mantinha um corpo anguloso, tinha cavanhaque e geralmente usava uma capa preta. Outra característica desse personagem era bancar o apaixonado, ridículo que sempre acabava sendo zombado pelos outros, sendo muito atrevido e resmungão. Deixava-se levar pelas ideias de seu criado e sempre acabava na pior. Esta máscara representava a burguesia, uma crítica às desigualdades sociais e ao acúmulo de riquezas em benefício do capitalismo. O Dottore, a sua máscara representava assim um porco.
O dottore, que representava um médico ou um jurista de Bolonha, fazia citações em latim e acabava confundindo o público ao iniciar uma explicação onde se enrolava todo nas palavras e ao final não conseguia explicar nada. Por meio desta máscara, os atores faziam uma crítica ao erudito, a toda a formalidade e as regras impostas. O capitano, ele é resultado da mistura de um mastim napolitano com um cão perdigueiro. O capitano, ele representa a figura de um soldado mentiroso e fanfarrão, onde sua principal característica era desafiar os outros para um duelo e no momento exato do embate ou do combate, ele se acovardava, se mostrando incapaz de lutar e acabava fugindo. Essa máscara satirizava o poder militar, demonstrando o descontentamento do povo frente ao domínio que sofrera dos espanhóis. Fato que interferiu no desenvolvimento de muitas cidades italianas. Brighella é a junção de um cão com um gato. Brighella representava um criador esperto e cínico que procurava tirar vantagem de qualquer situação, usando roupas brancas com detalhes na cor verde, e ele era o primeiro Zani. Arlequino, máscara resultante da mistura do gato com o macaco. O Arlequino ele era considerado o criado bobo, ingênuo e preguiçoso. No jogo cômico, frequentemente apanha sendo um dos maiores alvos da zombaria. Usa roupas brancas com remendos coloridos em formatos geométricos. No princípio, Arlequino representava um personagem assustador e obsceno que acabava aterrorizando as pessoas e zombando de seus medos. Ele era o segundo Zani. Ao invés de usar uma máscara, este Zani tinha o rosto pintado de preto com figuras vermelhas. Somente tempos depois passou-se a fazer o uso da máscara de couro. Além desses personagens em máscara, existiam outros que, quando necessário, participavam das cenas sem fazerem o uso das mesmas. Entre eles encontravam-se os filhos do dottore, os enamorados, os cortesãos e as alcoviteiras. Desses personagens sem máscara se destaca a Colombina, que em cena representava a esposa ou namorada de Arlequino. As máscaras, unidas às espetaculares apresentações, superavam diversas limitações e foram ganhando espaço em outros países, recebendo novas roupagens de acordo com o contexto no qual se faziam presente. No entanto, preservando seus princípios e objetividade. Pessoal, essa foi a minha aula de hoje. Falei sobre algumas máscaras da comédia dell'arte, falei as principais, as características dessas máscaras. Falei para vocês sobre as características mais aprofundadas dos personagens, o porquê a máscara, qual é a simbologia da máscara com o personagem, qual o arquétipo. Dentre todos os personagens que eu falei, ainda existe o Zani, o Scaramuzzi, o Tartaglia, o Naso Turco, o Hyde, o Piandi, o Balta. Então esses personagens, eles também compõem um enredo, eles compõem uma apresentação de comédia dell'arte, dependendo, né, do roteiro a ser seguido, da história a ser contada. Então essas máscaras, elas são inseridas dentro do processo de criação, né, de um grupo de teatro ou, né, de uma companhia, para estar representando uma história, para estar trabalhando aí um projeto com a sua forma de arte, utilizando esses tipos de máscaras, como vocês podem ver as diferenças e os formatos delas. Então, na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre os figurinos da comédia dell'arte. Tá bom? Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Namastê.